Aliás, a própria Polícia Federal cumpriu mandados de prisão preventiva contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por suspeita de omissão nos atos de 8 de janeiro. Vamos começar com a Yasmin Costa, porque ela tem mais informações, inclusive de quantas pessoas foram detidas. Yasmin, bem-vinda. Oi, Piotr, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. 7 pessoas que fazem parte do comando da Polícia Militar foram detidas, tiveram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva decretados hoje por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes a pedido da Procuradoria-Geral da República. Quem são essas pessoas? Os 7 são 5 coronéis, que são o coronel Fábio Augusto Vieira, que é ex-comandante-geral da PM, Clepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante da PMDF, Jorge Eduardo Naime Barreto, que é o ex-comandante de operações da PM, que inclusive já estava preso, além de Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, que era subchefe do Departamento de Operações, e Marcelo Casimiro, que era o ex-chefe do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF, que é o batalhão responsável pela esplanada dos ministérios e também pelo policiamento na Praça dos Três Poderes. Além desses 5 comandantes, também foram presos o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins. Os alvos, tiveram a Procuradoria-Geral da República investigou durante 7 meses e o foco da PGR foi principalmente conversas trocadas por esses integrantes da cúpula da Polícia Militar aqui do DF. E o que a PGR encontrou? Encontrou conversas que, na avaliação da Procuradoria-Geral da República, são conversas de tom golpista e querendo não respeitar as eleições, segundo as informações dessa investigação promovida pela Polícia Federal. E além disso, o que a Polícia Federal, que a Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, alega nessa denúncia, que tem cerca de 200 páginas, diz que o comando da Polícia Militar aqui do DF não teve um apagão no comando para não conseguir impedir o avanço dos manifestantes no dia 8 de janeiro. Por quê? Porque, segundo essas investigações e as mensagens obtidas durante essas investigações, o comando da Polícia Militar sabia dias antes da possibilidade de interações, de movimentos violentos, inclusive com possibilidade de mortes ocorrerem no dia 8 de janeiro, e eles não fizeram isso e não tomaram nenhuma atitude, segundo a investigação da PGR, por questões ideológicas, porque eles queriam manter o então presidente Jair Bolsonaro, que já tinha sido derrotado pelo agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles tinham a intenção de manter Bolsonaro no poder e apoiavam a possibilidade de uma intervenção federal. Essa avaliação da Procuradoria-Geral da República. Como eu disse, todos os mandados foram cumpridos hoje cedo aqui na capital do país. Inclusive, a gente tem a nota de alguns desses comandantes que tiveram mandados cumpridos. Por exemplo, a defesa do coronel Fábio manifesta absoluta preocupação quanto à incorreção conceitual e à aplicação metodológica aplicada durante esse procedimento de hoje, pede que a análise da prisão dele seja feita pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O advogado do coronel Naime, que já estava preso, que foi o comandante da Polícia Militar durante o período do 8 de janeiro, ele diz que ainda não teve acesso a todo esse processo, mas recebe com estranheza e diz que o coronel Naime é inocente. A Polícia Militar, porque todos os envolvidos eram representantes da Polícia Militar, a PM também emitiu uma nota dizendo o seguinte, que trata-se de uma operação da Polícia Federal e que a Corregedoria da Corporação vai acompanhar o andamento dessa investigação e qualquer demanda acerca dos acontecimentos devem ser encaminhadas à Polícia Federal. Essas pessoas, esses 7 alvos dessa operação de hoje, eles vão responder por uma série de crimes, como por exemplo, associação criminosa e impedir
contra o Estado Democrático de Direito são alguns desses crimes que eles podem responder, chegando às penas somadas, viu, Piotr, podem chegar até 23 anos de prisão, até a perda do mandato, a perca do cargo, melhor dizendo, porque podem responder a um processo administrativo dentro da corporação. Claro, esse assunto ainda vai repercutir, a gente segue acompanhando de perto ao longo de todo o dia. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Volto com você. Muito obrigado, Yasmin. Não dá para fazer julgamento de mérito sobre uma ação da Polícia Federal, até porque precisa entender exatamente. Mas a polícia foi lá, cumprindo mandados de busca e apreensão, prendeu, inclusive, pessoas, né, oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, que poderiam ter evitado ou que não evitaram tudo que aconteceu lá no dia 8. Mas vamos lá. Uma informação da Agência Senado, né? O ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Saulo Moura da Cunha, disse na terça-feira, dia 1º de agosto agora, que o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, foi informado, sim, sobre o risco de ataque às sedes dos 3 poderes. A gente sabe de informações que já se tem, que o Gonçalves Dias permanece, não está preso, que o Gonçalves Dias, inclusive, precisa ser ouvido pela CPMI do dia 8, embora esteja discutindo Walter Delgatti, o que chama atenção, mas enfim, né? A CPMI tem essa autoridade para convocar pessoas, mas a pergunta é, faz sentido ou não faz sentido o Walter Delgatti estar sendo ouvido naquele momento? E que, obviamente, as informações são todas já de conhecimento público, que o GSI não atuou a contento do que deveria atuar com a informação que tinha para reunir tropa suficiente para evitar tudo que a gente viu lá no dia 8 de janeiro. Aí é por que esses mandados também não chegam, por exemplo, no G-Dias, ou qual seria a razão? Esse é o tipo de coisa que a gente precisa ter informação de forma absolutamente transparente. Como é que essa investigação, se ela está olhando para todos os lados, porque isso que é importante. O cidadão brasileiro só quer que o caso seja esclarecido, com absoluta transparência e sob o rigor da lei, com acesso ao devido processo legal, porque isso é um direito constitucional. Advogado tem que ter direito a acesso aos autos, né? Senão a gente acaba com a defesa. Aí não tem defesa. Se não tem defesa, não tem democracia. São 4 horas e 25 minutos. Sobre esse assunto eu converso agora com o nosso comentarista Cláudio Dantas. Ô Dantas, boa tarde, seja bem-vindo. Eu só mencionei porque a gente vê assim mandado de busca e apreensão, prisão, por exemplo, contra militares do Distrito Federal. Eu não estou nem fazendo julgamento de mérito se deveriam ou não acontecer, não é este o caso. Mas, por exemplo, o G-Dias, por exemplo, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, cuja atribuição é justamente proteger o prédio ali da Presidência da República, bom, até agora nada acontece também, né, Dantas? É difícil, né, Piotr? O que a gente fica no aguardo justamente de que maneira a Justiça vai tratar a participação do G-Dias. A própria CPMI ainda não o convocou. Boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência. Sobre essa operação de hoje, da prisão aí desses 7 policiais militares, chama a atenção justamente a prisão do comandante-geral da PM, o atual comandante, o Klepper, porque ele foi indicado ao cargo pelo interventor, né, o interventor ali, o secretário executivo do Ministério da Justiça, e ele até então estava aí sem nenhum tipo de questionamento. Na verdade, os questionamentos que vinham sobre a possível participação dele ou omissão ou qualquer tipo de responsabilidade dele no 8 de janeiro vinha justamente por parte de bolsonaristas, de pessoas que falavam, olha, vocês prenderam o Nami, mas o Klepper era o subcomandante, então é preciso que ele seja investigado. Bom, ele está sendo investigado e agora está preso. Essa operação de hoje, Piotr, ela tem uma fundamentação importante, porque ela traz essas trocas de mensagens e ela vem a partir de uma denúncia da PGR. Então nós temos aí o Ministério Público Federal, que fez a sua investigação, fez a análise desse material todo e entendeu que há indícios para essa operação de hoje, para a prisão desses suspeitos. Eles terão ainda a oportunidade de se defender nesse processo, mas ficou aí realmente bastante forte, né, esses indícios de omissão durante o 8 de janeiro. E isso é colocado dentro dessa denúncia, Piotr, dentro de um contexto de contaminação ideológica das polícias militares. E aí é importante que a gente lembre
que durante o governo do Bolsonaro, o ex-presidente muitas vezes fez gestos para as PMs nos estados, muitas vezes usou as PMs politicamente contra governadores que não eram seus aliados, né? Durante a pandemia mesmo tivemos aí coronéis, um coronel até foi afastado da PM de São Paulo pelo então governador João Dória, que era um rival, uma pessoa ali que tinha ali essa divergência política com o Bolsonaro. Então, essa cooptação das PMs, essa contaminação ideológica com esse pensamento mais radical de intervenção federal, de intervenção militar, etc., isso tudo criou esse caldo de cultura que, segundo a própria PGR, acabou interferindo, influenciando o trabalho da PM lá no dia 8 de janeiro, Piotr. Muito obrigado, Dantas. Agora, claro, caldo de cultura, enfim, tudo que resultou naquilo precisa ser investigado. Agora, as imagens que mostram a atuação do general G. Dias naquele dia lá do dia 8 também, bom, isso aí são imagens, elas estão claras, elas são evidentes. Bom,